Oi, meu nome é Douglas Feitosa, sou professor e empresário e hoje vamos estudar um pouco sobre planejamento estratégico. Sejam bem-vindos ao Grupo Intra. Nosso objetivo com o curso de planejamento estratégico é justamente abordar assuntos pertinentes a essa área, no que se refere à evolução histórica, às suas conceituações e processos. A importância do estudo do planejamento estratégico é como uma metodologia ou ferramenta que ela pode ser agregada junto às organizações para que se tenha uma melhor eficiência e eficácia dos resultados e dos processos. Dessa forma, vamos passar um pouco para o histórico da administração estratégica. Quando se fala em administração estratégica, ou simplesmente vamos separar um pouco a palavra e vamos levar em consideração o aspecto estratégia, ela nos remete a Sun Tzu, que ele utilizava, que foi quem fez o primeiro uso da palavra estratégia, que ele usava, ele é um estrategista, e ele usava na guerra na China. Então, dessa forma, era uma estratégia que ele utilizava na guerra. Como uma forma de quê? E foi posto no livro A Arte da Guerra, que representou o grande fundamento para a estratégia primitiva, porque ele buscava reconhecer de alguma forma quem eram os seus opositores, conhecia o concorrente, vamos colocar nos termos organizacionais, e conhecia a si próprio. Dessa forma ficava muito mais fácil traçar caminhos a serem percorridos para ter como vitorioso no final dessa batalha. Dessa forma, a estratégia estava relacionada a ações realizadas para comandar exércitos na guerra, mostrando-se uma possibilidade para vencer os inimigos. Então, o planejamento estratégico acabou sendo utilizado do ponto de vista militar, porque era uma forma de você conhecer o seu opositor para saber como é que você vai agir e buscar as melhores ferramentas para, de alguma forma, vencer esse combate. Nós colocamos aqui o inimigo dentro da guerra, que ele coloca como as empresas concorrentes, certo? Então, dessa forma, as empresas concorrentes. E você precisa conhecer quem é o seu concorrente. Você precisa saber quem é o seu cliente também, porque é justamente o cliente que hoje é o foco principal do processo de venda, ele que vai ditar as regras do mercado. O conceito de estratégia ganha um sentido mais empresarial, porém continua sendo um meio de vencer ou ganhar vantagens em relação aos oponentes, ou seja, aos concorrentes. Por quê? Porque você sabe justamente qual é o ambiente onde você está inserido. Então, com o crescimento das indústrias, no período compreendido pelo pós-revolução industrial, surgiram alguns problemas relacionados à competitividade no mercado que antes não existiam. Então, com a revolução industrial, nós temos um processo de melhoria, vamos dizer, dos processos industriais, mas ao mesmo tempo começava-se a ter, pós essa revolução industrial, um aspecto muito focado na competitividade, na concorrência. Então, nós tínhamos alguns segmentos que eram inúmeras as organizações que trabalhavam com o mesmo intuito. Então, você precisa se diferenciar de alguma forma no mercado para que esse diferencial realmente ele se coloque como um atrativo para a sua clientela, que é o que se coloca até hoje. Então, dessa forma, nós temos inúmeras empresas de sapato, por exemplo, calçados, nós temos concessionárias, porém, elas têm que se diferenciar uma de outra como ferramentas para buscar acolher esse cliente que está interessado em seus produtos ou também em seus serviços. Então, ser estrategista é procurar as melhores ferramentas para se chegar a um resultado positivo. Aí aqui a gente vai trabalhar também com o aspecto referente à eficácia e eficiência. Você vai ser eficaz a partir do momento que você pensa em resultado, você atingir os seus objetivos e as suas metas. A gente vai pensar em eficiência a partir do momento que se pensa em processo, que eu cheguei até esse resultado, mas tendo um custo-benefício saudável para a minha organização. Então, dessa forma, a gente começa a trabalhar o ponto de vista de aspectos estratégicos dentro das nossas organizações. Então, desde o início do desenvolvimento da administração contemporânea, com os estudos e propostas de Taylor e Fayol, que o planejamento representa uma atividade intrínseca relacionada à atividade de administrar.
A gente viu em alguns outros cursos do Grupo Intra justamente esse aspecto. Por quê? Porque a gente sabe que as nossas ações elas se tornam bem mais eficientes a partir do momento que ocorreu um planejamento. A gente viu algum desses estudos como o PDCA. A gente precisa primeiro planejar para poder implementar, para poder agir. Aí a gente vem para o controle e vem para a avaliação. Então, dessa forma, torna-se de extrema importância ter um planejamento. Mas aí a gente parte para um outro ponto. De que adianta termos um planejamento se não vamos conseguir implementar? Então a gente vai vendo um pouco, já viu em alguns cursos e vai ver também no nosso curso de planejamento estratégico, esse ponto de vista histórico, que nós vamos ver que chegou uma época que o planejamento existia, mas a implementação ela não ocorria. Então é de tamanha importância você planejar, mas você também implementar, você colocar em prática todos aqueles aspectos que você previu. Porque de alguma forma, quando se fala em planejamento, você tem que pensar no seu histórico, você tem que pensar no passado, você tem que pensar qual é o mercado propício no futuro para que você junte aspectos do passado com aspectos do futuro e tenha o presente. Então é justamente você saber agir de forma correta no presente. Ou também quando algumas situações vierem a ocorrer no futuro, você já vai correr um risco planejado. Então, quais são os motivos que levam os empreendimentos no Brasil a chegar a um fracasso? A gente sabe que algumas empresas, o tempo médio no Brasil dessas empresas que continuam no mercado ou que chegaram a fracassar, elas têm um tempo médio de 3 a 5 anos. Então, seria justamente um período crítico. Seria um período de conhecer o mercado, conhecer a clientela, um período de adaptação, ver as tendências, fazer modificações e planejar um futuro. Porém, passado esse período, a possibilidade dela se fixar é muito maior. Então, quais são os motivos de fracasso dos empreendimentos no Brasil? Um deles é o desconhecimento do mercado. Muitas vezes, os empresários trabalham muito com achismo. Eu acho que isso dá certo do ponto de vista dele. Por isso a importância de pesquisa de mercado. Então, você precisa saber, se você vai abrir um empreendimento em determinada área, você precisa saber como é que o mercado se comporta hoje, quais são as tendências, o que é que tem de futuro para essa empresa, onde é que eu estou inserido, qual é a região onde eu estou inserido, quem são os meus concorrentes, certo? O que é que a minha clientela quer de novo, o que é que a minha clientela vem tendo atualmente, o que é que eu posso fazer como diferencial. Então, conhecer o mercado faz com que eu me fixe na questão empreendedora. Esse desconhecimento justamente leva as empresas ao fracasso. Desconhecimento do produto e ou serviço. Mais uma vez, a gente vai para o ponto de vista do achismo. Se coloca no mercado produtos e serviços que respondam à sua necessidade, mas será a necessidade de determinado nicho, de determinado segmento social? Então, você precisa saber o que é que você vende, seja qual for o produto ou qual é o serviço. Tem uma frase que é muito posta, que é: eu só consigo vender aquilo que eu sou capaz de comprar. Então, se eu tenho a capacidade de vender, tenho a capacidade de comprar, eu levo em consideração o ponto de vista da empresa e do cliente. E mais ainda, eu começo a pensar no aspecto, conhecendo o meu produto ou serviço, porque eu vou poder defender aquilo que eu acredito. Então, essa é de tamanha importância. Terceiro motivo que leva os empreendimentos no Brasil ao fracasso é a falta de qualidade, é a produção de qualquer jeito. Então, o que importa para muitos empresários é entrar no mercado. A forma como ele entra, ele se coloca que essa qualidade ela vem com o tempo. Porém, se desde o início você mostrar um diferencial de qualidade, isso já vai fazer diferença. Eu me coloco muito nesse ponto em relação às empresas as quais eu fundei. Uma delas começou muito pequena, que é com a produção de imóveis, e a outra que é com análise de atendimento por intermédio da ferramenta chamada Mr. Shopper, ou cliente oculto. A gente sempre tentou, de alguma forma, mostrar a qualidade. A gente vendia qualidade. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é trabalhar de forma que essa qualidade fosse intrínseca à nossa produção. Então, um dos pontos que eu coloco aqui, quando se coloca a questão da qualidade, é que, por exemplo,
nosso contato era muito direto com os nossos clientes. Então, por ser uma empresa pequena na época, a gente fazia esse contato com o cliente. E mesmo no início, onde nós não tínhamos uma linha de produção muito grande, tudo era produzido para que mostrasse essa qualidade ao cliente. Então, por exemplo, como nós trabalhamos com móveis sustentáveis e eles são planejados, então o cliente entrava em contato com a gente viu o melhor dia e horário de agendamento para esse cliente, um profissional da empresa, na realidade eram poucos, só eram 2 ou 3, um dos profissionais da empresa ia até a residência da pessoa, só que antes disso, o contato que eu fazia com o cliente era saber qual era a peça que ela queria, por que ela estava querendo um móvel sustentável, onde ela iria usar, como ela ficou sabendo da empresa. Esse nosso funcionário já ia até a casa, a residência do cliente, tendo uma ideia do perfil do nosso cliente, porque dessa forma ele sabia mais ou menos o que era que o cliente queria e poderia dar sugestões quando tivesse no ambiente. Iria até a casa do cliente, tirava todas as medidas, conversava com ele para entender a real necessidade desse cliente, voltava para o escritório e a gente começava a discutir o projeto do cliente. Era desenhado o projeto no computador. Esse projeto era enviado para o cliente para ele aprovar ou fazer as modificações que eram plausíveis. Só que antes disso a gente mandava todo um material muito bem trabalhado, com o histórico da nossa empresa, com a missão, a visão e os valores que nós tínhamos, o projeto dele, a questão de valores, a gente dava novas sugestões. Então, por mais que fosse uma empresa muito pequena, era tudo muito bem trabalhado. O nosso funcionário ia até a casa do cliente, ele era avisado quem era o funcionário, o dia, o horário, o nome da pessoa, a pessoa ia fardada. Então, são detalhes que fazem a diferença. O que a gente pode ver, tem um pipoqueiro, se eu não me engano, em Curitiba, que só no ambiente dele ele tem mais de 100 inovações. Uma barraquinha de pipoca, sim. Uma das inovações que eu me lembro muito bem, duas na realidade, é todo dia ele ia com um avental com o nome do dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Qual a intenção disso? Para mostrar para o cliente que o avental que ele estava usando não era o mesmo avental de ontem que estava sujo. Então todo dia era trocado o avental. O segundo ponto, que após comprar pipoca e tudo, ele começou a perceber que algumas pessoas iam trabalhar. Então ele deu um kit, que nesse kit tinha palito de dente, tinha uma bala de hortelã e, se eu não me engano, um fio dental. Então, esse kit era oferecido para o cliente porque era uma forma, ele comprou pipoca, consumiu, está naquelas carreiras, não, muito apressado, não tem tempo de ir em algum lugar para escovar o dente ou tirar o cheiro. Então, esse kit de sobrevivência. Então, tudo isso é pensar na qualidade do serviço ou do produto ofertado. Um outro ponto que pode levar ao fracasso é justamente a localização imprópria. Você precisa estudar o mercado, você precisa saber onde é que está o seu nicho de cliente e é justamente lá que você vai atuar, é justamente lá que você vai trabalhar. Outro ponto que nós temos são justamente problemas na relação com os fornecedores. De que adianta você querer produzir se você não tem os fornecedores para subsidiar? Dentro da empresa de móveis sustentáveis, a gente trabalhou muito com isso, foi uma das questões. Por exemplo, nós trabalhamos com um material chamado pallet, que é na realidade um módulo de madeira que é utilizado muito na logística das empresas para o transporte de mercadorias. Então, nossos móveis sustentáveis são a partir desse módulo de madeira. O que é que acontece? Esses módulos de madeira, eles ou são jogados no lixo poluindo o meio ambiente, ou utilizados em padarias para queima, poluindo o ar. Então, nós utilizamos esse material para fazer os nossos móveis muito bem desenhados, trabalhados, com a ajuda de designers e arquitetos. Então, dessa forma, por um tempo, nosso maior medo foi que não tivesse essa matéria-prima, não tivesse quem nos fornecesse esse material. Então, coube a Palletier estudar o mercado, saber quem era que poderia fornecer, seja de forma gratuita, seja de forma paga, mas se a gente tivesse mais de um fornecedor, porque caso não pudesse nos fazer o repasse da matéria-prima, teria um outro, uma segunda, uma terceira, uma quarta empresa que poderia fazer isso. Outra questão são as tecnologias de produção obsoletas. Muitas vezes elas não correspondem à realidade vivenciada dentro da organização. O outro é a imobilização excessiva do capital, o medo de investir na empresa.
Aí eu coloco um ponto aqui de tamanha importância. O investimento ele não tem que ser somente um investimento tangível. O investimento tangível é simplesmente pegar o dinheiro e comprar aquilo que a gente consegue tocar, como o computador, a mesa, um copo, um ar-condicionado. Tudo isso é algo tangível, que a gente toca. Então, muitas vezes para o empresário, parece que o investimento só vem dessa forma, mas nós também temos a questão da intangibilidade. Investimentos que nós podemos fazer, que é algo que a gente não toca, mas a gente sente. Uma consultoria, uma publicidade, tudo isso acaba sendo um meio de investimento, porém que ele não é visto de forma direta. Outro ponto que nós temos que leva ao fracasso dos empreendimentos no nosso país é a falta de controle de custos e de gestão financeira, porque muitas vezes o empresário ele mistura as contas pessoais com as contas organizacionais, com as contas da empresa. Então isso é um ponto muito crítico. Uma outra questão é a falta de um sistema de planejamento e informações gerenciais, que a gerência pode ocorrer de qualquer forma. Não pode ocorrer de qualquer forma. Mesmo que seja uma pequena empresa, uma microempresa, deve existir uma organização gerencial, deve existir um sistema de planejamento para que você saiba como é que você deve atuar no mercado. Então, hoje, com a competição cada vez maior, torna-se impossível conduzir um negócio sem um bom planejamento. Não nos referimos a um plano burocrático, mas algo que permita conhecer melhor a organização, suas forças e fraquezas, seus concorrentes, oportunidades e ameaças de mercado, as expectativas dos donos, acionistas, gestores, empregados e clientes. Esses donos, acionistas, gestores, empregados e clientes é o que nós chamamos de stakeholders. Então, eles que estão ligados de alguma forma à empresa. Exatamente essa necessidade que o planejamento estratégico procura atender. Então, o planejamento não vem como intuito de burocratizar o nosso sistema. Pelo contrário, ele vem de tornar as ferramentas mais acessíveis e conhecidas por todos. Porque a partir do momento que a gente planeja, a gente sabe justamente onde nós vamos atuar. Porém, não necessariamente a forma como foi planejada é a forma que se deve atuar. Porque durante o processo de evolução, nós podemos ter alguma problemática referente a alguma mudança. Então, a mudança precisa ocorrer. É isso que nós colocamos aqui. Então, dando continuidade ao nosso curso de planejamento estratégico, e o que é que vem a ser o planejamento estratégico? Na realidade, ele é um instrumento que possibilita flexibilidade ao mesmo tempo em que planeja para um determinado período. Quando nós fazemos esse planejamento com o intuito de percorrer um caminho de forma correta para se chegar a um resultado eficiente e, na realidade, eficaz. Então, aqui, ele coloca uma palavra que eu acho de extrema importância, vejam no movimento que nós temos com o mouse, é a flexibilidade. O planejamento ele não é algo que é engessado. Ele pode ser modificado de acordo com as tendências de mercado, com as necessidades da organização, com as necessidades do cliente. Então, ele é um instrumento que vai fazer com que a gente possa antever alguma problemática ou algum nicho que possa vir a surgir e a gente saber a melhor forma de agir para que essa ação não ocorra de qualquer forma, correndo um grande risco da empresa, a gente ter essa situação das empresas que acaba desmoronando uma organização. Então, assim, a utilização do planejamento estratégico permite que os gestores identifiquem os fatores negativos que interferem no desenvolvimento das organizações e, assim, focalizem uma maior atenção e destinem maiores cuidados para estes aspectos. Forte regulamentação, crescimento econômico reduzido, globalização, crescimento inflacionário são exemplos de fatores que colocam em risco o desenvolvimento organizacional. Então, quando ele pegou essas características como forte regulamentação, crescimento econômico reduzido, como a gente está vendo atualmente no país, uma globalização, crescimento inflacionário, que também estamos vendo nessa situação, a gente tenta pelo menos procurar soluções para passar por essas problemáticas. Então, a utilização do planejamento estratégico define justamente que o gestor identifica os fatores negativos. Ele identificando os fatores negativos, quais seriam as atuações da organização, o que é possível fazer, quais são suas forças e suas fraquezas, quais são suas oportunidades e suas ameaças quando você pensa no mercado externo agora. Aí sim, eu tenho uma forma mais fácil de poder trabalhar juntamente com o meu cliente e com o meu ambiente. Assim, o planejamento estratégico, como representado por a nossa imagem uma seta
para cima, permite que se estabeleça uma direção para guiar o andamento das organizações e sua relação com o mercado competitivo. Foi o que a gente acabou de falar. Você vai conhecer o mercado, você vai saber como atuar e você vai saber quem são os seus concorrentes e como é que eles estão atuando. Assim, o mercado está em contínua mudança e exige um comportamento adequado para esse tipo de cenário, ou seja, exige que as empresas utilizem ferramentas que lhe ofereçam suporte para estar em contínuo processo de adaptação e inovação. Quando se fala nesse pensamento estratégico, ele é algo crescente e dinâmico. Ou seja, se eu procurei ferramentas de melhoria hoje, amanhã ela pode não servir mais. Então, eu tenho que procurar novas ferramentas, eu tenho que procurar me adaptar ao mercado de amanhã e procurar inovar, para que eu continue nesse crescimento e nesse dinamismo. É o que a gente coloca aqui. É de tamanha importância que existe inovação, porque se não existe inovação, como é que você vai crescer? Não pense em inovação apenas do ponto de vista de colocar um produto novo no mercado. Inovar vai além disso. O conceito de inovar vai além desse ponto de vista. Você pode inovar em processos, você pode trazer uma solução diferenciada para a sua produção, você pode trazer algo novo para a sua relação com o cliente, você pode trazer um serviço que agrega valor à empresa. Então, tudo isso se coloca como inovação. Não apenas trazer algo extremamente novo. Você pode ver algo que foi muito propício para uma determinada região e você tentar adaptar a sua realidade. Então, o empresário, ele precisa entender esse cenário, ele precisa se adaptar e inovar, ele precisa ser crescente e dinâmico. Dessa forma, é necessário que as empresas, além de planejar suas ações, projetem o seu futuro e utilizem ferramentas adequadas para isto. Por quê? Porque ele vai ver a ferramenta que melhor se adapta à sua realidade. Isso só vai advir com o planejamento, porque você sabe onde você pode chegar, você sabe quais são os seus limites e você sabe quais são as ferramentas que você pode utilizar. Isso é de tamanha importância.